O quanto você concorda com as seguintes vertentes teológicas? Isso aí vai ser bom demais. Teologia calvinista, 24. Teologia carismática, 19. Doutrina batista tradicional, 32. O pessoal está na batista aí, mas meio insatisfeito, hein? Teologia da libertação, 2. Teologia da prosperidade, a galera quer ficar rica, 14 pessoas querem ficar ricas. Neopentecostalismo, 18. Teologia da missão integral, 26. Teologia liberal, 17 ou 1.7? 1.7, né? Bom, tem algumas coisas assim, que os conceitos ali, na verdade, alguns se aglutinam, né? Libertação, teologia da missão integral, basicamente bebe da teologia da libertação. Vamos fazer o seguinte, você tem maior cara de calvinista, tem barba? Duvido que não seja, cara, duvido muito. Teologia da missão integral e doutrina batista, você tem cara de batista pra caramba. Queria que vocês explicassem mais em 2 minutos, missão integral, Calvino e Batista. Tá, essa é a pergunta que eu fiquei me fazendo. O quanto essas respostas sabem o que esses termos significam. Porque aí compromete as respostas todas, né? A EBD está em terceiro lugar para vocês? Pois é. Bom, a missão integral, ela parte do pressuposto... Eu falei aqui na minha palavra, né, que a gente não está aqui para ganhar alma, para mandar a gente para o céu. A gente está aqui para alcançar o ser humano. Está aqui para trabalhar com o ser humano como um todo. A missão integral, ela não vê só os pecados individuais. A missão integral, ela vê os pecados estruturais. Tão é pecado eu mentir, quanto é pecado eu fraudar o salário do meu funcionário. Ou criar estruturas para que uns enriqueçam cada vez mais, enquanto outros empobrecem cada vez mais. A missão integral, ela vê a questão da necessidade, aqui usando um termo que um clássico que defendia o Pacto de Lausanne, que foi o que deu chute inicial nessa questão toda da missão integral, o evangelho todo para o homem todo. Então a ideia é essa, de que você, quando prega o evangelho, você está pregando para o ser humano em todas as suas dimensões. A dimensão social, a dimensão individual, a dimensão mental, a dimensão física, a dimensão do ecossistema. Nós somos parte de um todo, como se não bastasse o fato da gente saber que nós somos feitos de poeira cósmica. Nós somos feitos de poeira cósmica. Alguns elementos que se encontram em nós são os mesmos elementos que se encontram nas estrelas, e isso, de certa forma, faz com que nós nos sintamos parte de um todo. O Evangelho é para esse todo ao qual o ser humano pertence. É nesse sentido que a gente fala em missão integral. A teologia calvinista, ela vai surgir lá nos movimentos da Reforma, com João Calvino, um cidadão de Genebra, envolvido com política, mas o principal foco da teologia calvinista, para ser sintético aqui, é a ideia da soberania de Deus. Deus, ele é soberano, e essa soberania, ela se estende nas mais diversas áreas da vida. Em especial, Calvino vai ficar talvez no ponto mais polêmico e mais discutido, na ideia de eleição. Então, para Calvino, a eleição é um ato soberano de Deus. Não é um ato que envolve uma decisão individual nossa, mas é um ato soberano de Deus. Deus elege os seus salvos, né? Então, esse talvez seja o ponto mais discutido dentro da teologia calvinista. Então, envolve muito questões de salvação, eleição, mas a ideia principal é soberania de Deus. Deus é soberano e está acima até mesmo das decisões do ser humano individuais. Essas decisões estão subordinadas à soberania de Deus. O que a gente tem que tomar cuidado, é só um alerta quando a gente fala de calvinismo, as diversas evoluções que ele teve, né? Nós temos o neocalvinismo, que vai surgir no século XIX, que vai focar na soberania de Deus sobre a vida pública. Então, Deus não é soberano só em questões de salvação, Ele é soberano também na nossa vida cotidiana, corriqueira. Ali também tem soberania de Deus. Por isso que o neocalvinista são pessoas que falam muito de arte, da beleza, da estética e tudo mais. E o que a gente vive hoje, que é um período aí que acho que mais para frente vão estudar com mais atenção, que é um ultracalvinismo, né? Que é um movimento que alguns atuais têm dado
e que foge um pouco da proposta original do Calvino. Foi para uma visão mais extremista. Calvino não era para ser extremista na sua essência, pelo que eu entendo, mas é algo que os movimentos contemporâneos têm trazido. Supralapsarianismo. Supralapsarianismo. Palavras difíceis. Quando a gente pensa doutrina batista, a gente batiza por imersão. Acabou. Tô brincando. Até porque ser batista tá significa errado. não ter uma regra. O resto tá errado, entendeu? A gente batiza por isso, o resto tá errado. Não, tô brincando. A gente sabe o que não é, mas o que a gente não sabe muito bem. Isso aí. Mas, ó, é muito interessante a gente falar isso, falar sobre a doutrina batista depois do que a gente acabou de conversar aqui, porque quando a gente pensa ali, os 10 princípios batistas, eu não vou lembrar de todos agora, lembrei no concílio, agora eu não lembro mais. Lembrei no concílio. Me perguntaram. É interessante a gente pensar, né, o sacerdócio universal, a Bíblia como palavra de regra, fé e prática, né? A gente tem a Bíblia como palavra de Deus, mas tem algo assim que merece o nosso destaque aqui, que é a liberdade de pensamento e de expressão. Você sabia que a liberdade de pensamento e expressão é princípio batista? O que nós fizemos com ele nos últimos 4 anos, né? Então, quando a gente fala de doutrina batista, necessariamente nós estamos falando de eu pensar completamente diferente de você e a gente ceiar junto. O mesmo cálice, o mesmo pão. Então, existem outros princípios que eu estou tentando lembrar agora, mas não lembro todos, mas esse veio muito forte no meu coração, que quando a gente pensa em doutrina batista, a gente pensa justamente nessa possibilidade de comunhão sem nenhum impedimento ou circunstância. Claro que temos coisas que vão nos caracterizar por identidade, como o batismo, enfim, que a gente gosta muito de falar, mas eu acho que tem muitas outras coisas da doutrina batista que nos identifica e que nós estamos abrindo mão em favor de outras coisas que não nos definem. A autonomia da igreja local, entre outros. Isso, autonomia da igreja local, tudo isso.